Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília e hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre teologia natural. A gente está vendo o livro do Alistair McGrath, o livro O Ajuste Fino do Universo, tá? E hoje a gente vai continuar trabalhando nesse assunto, trabalhar com esse tema ainda. Na realidade vai ser meio que uma continuação, deixa eu só fazer uns ajustes aqui, meio que uma continuação da semana passada, que a gente começou a ver sobre as dinâmicas de uma teologia natural trinitária. A gente começou na semana passada vendo algumas questões, eu vou até fazer uma revisãozinha bem rápida, né, sobre esse assunto. Esses slides estão disponíveis, tá? Aqui na minha bio tem um linkzinho lá que você pode entrar, tem um canal do YouTube também, onde a gente guarda esses vídeos que a gente grava, que são das outras reuniões passadas, e lá também tem um link do Google Drive, tá? Então lá você pode acessar os slides que a gente está colocando, que na realidade esses slides aqui são só umas anotações bem mais, vamos dizer assim, como se fosse um roteiro para esse assunto que a gente está trabalhando, tá? Então a gente vai continuar nesse assunto, que são as dinâmicas de uma teologia natural trinitária, segunda parte, tá? Que é a continuação da semana passada. Apenas um recadinho rápido, esse vídeo, na realidade essa reunião de hoje vai ser um teste que eu quero fazer para, se tudo der certo, a gente já vai ter um podcast aí sobre esses assuntos que nós trabalhamos aqui na BC2 em Brasília, só que em formato de podcast, ou seja, para você poder ouvir enquanto você está arrumando a casa, trabalhando, fazendo qualquer outra tarefa, tá? Então a ideia é, se tudo der certo aqui, eu já tenho a plataforma, a Gabriele, por exemplo, que é uma das líderes da BC2 aqui no Brasil, gentilmente me ensinou ontem como é que faz, já fiz alguns testes e deu certo. Então eu vou aproveitar justamente esse vídeo de hoje, essa conversa de hoje, se der certo eu quero colocar ela em formato de podcast e as nossas outras reuniões também, se tudo der certinho, eu vou colocar em formato de podcast e eu vou falar para vocês qual que é quando eu lançar o podcast, tudo direitinho, e aí vocês podem baixar em qualquer plataforma de podcast e ouvir o áudio direitinho, tá? Então eu não vou me prender tanto à questão visual, vai ficar gravado ainda também lá no YouTube, então você pode assistir lá no YouTube tranquilamente também, ou você pode acessar os slides, vai estar tudo lá direitinho, mas vai ter mais um formato para você poder acompanhar, que é justamente na questão um pouco mais de áudio, tá? E antes de começar também no assunto propriamente dito das dinâmicas de uma teologia natural trinitária, eu quero fazer a indicação do livro de hoje. O que eu quero indicar é justamente esse livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Tá? Esse livro aqui, a gente vai estar trabalhando na semana que vem, na realidade, em maio, em 2 reuniões nas quintas-feiras, sobre esse assunto, que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre literatura e um pouquinho de hermenêutica bíblica, tá? Então a gente vai trabalhar e eu vou me basear boa parte desse livro. É claro que a gente tem diversos outros materiais, outros livros. É um livro, vamos dizer assim, até completo, de uma pesquisa de consulta e tudo mais, bastante completo, mas é claro, a gente tem muito mais quantidade de outros livros que a gente pode trabalhar com hermenêutica, literatura bíblica e tudo mais. Eu escolhi esse aqui porque ele é um guia bastante, vamos dizer assim, fácil de trabalhar, tem uma linguagem muito boa de se trabalhar, tá? Do Gordon Fee e Douglas Stuart, tá? Livro de 300 páginas da editora Vida Nova, tá? É um livro muito bom. Então a gente vai trabalhar com ele na semana que vem, nas 2 primeiras semanas, quintas-feiras, na realidade, que a gente vai trabalhar com ele sobre hermenêutica, exegese bíblica, de uma forma bem superficial, tá? Porque não dá pra gente trabalhar em detalhes aqui com todos esses assuntos que são muito bons, tá? Então a gente vai ver um pouco aí sobre Antigo Testamento, Novo Testamento e em 2 quintas-feiras. Então a parte de parábolas, um pouco de epístolas, livro de Atos, Apocalipse, que é o que foi uma das questões, né, levantadas aqui há uns dias atrás, quando a gente trabalhou com o tema
a estrutura da Terra e o apocalipse final, né? Então veio a linguagem apocalíptica, né? Então a gente vai trabalhar com isso a partir da semana que vem. Claro que não vai dar para trabalhar com todos os itens, todos os gêneros literários, mas eu quero passar bem, dar um panorama, pelo menos em questão de narrativas, questão de apocalipse, principalmente, né? A parte do apocalipse, e alguma coisa um pouco mais superficial na questão de leis, parábolas e tudo mais. É esse livro aqui, ó, Entendes o que lês? Gordon Fee e Douglas Stuart. É esse livro que a gente vai trabalhar. O que eu tenho aqui é a terceira edição, mas tem outras edições aí. A edição é essa aqui da Vida Nova. Tem ele em inglês também, então vocês conseguem encontrar esse livro bem facilmente, tá? Então essa é a minha recomendação de hoje sobre esse livro de uma introdução a hermenêutica e exegese bíblica, tá? Bom, indo então para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é as dinâmicas de uma teologia natural trinitária, segunda parte, né, que é continuando na semana passada. Bom, apenas como revisão, para quem estiver assistindo isso depois no YouTube vai ver os slides direitinho, tá? Ou para quem tiver com os slides em mãos, porque já está lá no Drive, pode acompanhar também. Eu peguei 2 recortes de slides da semana passada apenas para efeito de resumo do que a gente já trabalhou nesse capítulo até agora, tá? Dentro desse capítulo sobre essas dinâmicas de uma teologia natural trinitária. Bom, primeira coisa que a gente viu, ou resumindo tudo que a gente viu na semana passada, é que o cristianismo, a nossa fé, que nós estamos inseridos, ela é vamos dizer assim, ela é uma fé do tipo trinitária, tá? Então ela é trinitária, ela não é de um outro modelo, de um outro estilo, tá? Ela é trinitária. E aqui, o que eu quero dizer com trinitária? A gente trabalhou na semana passada, nós acreditamos em um Deus único, ou uno, tá? Mas ele ao mesmo tempo, vamos colocar esse Deus, ele é trino, esse Deus ou são 3 pessoas distintas e diferentes na mesma essência, por isso que é um Deus uno e é um Deus trino. Tá? E aí na semana passada a gente viu que a questão de um Deus uno é uma verdade da teologia natural, ou que a gente pode encontrar, vamos dizer assim, no universo, na natureza e tudo mais. Agora, quando a gente tem um Deus trino, aí a coisa, vamos dizer assim, evolui um pouquinho mais, ela tem um ponto adicional a mais. E isso já é uma verdade revelada da teologia natural. E lembrando, é claro, que teologia natural aqui, a gente quando eu falo teologia natural, a gente está falando de uma coisa bastante ampla, né? A gente tem vários tipos de teologias naturais e por aí vai, tá? E aqui especificamente a gente está trabalhando com a TNT, a exclusiva, né? Teologia natural trinitária. Então, um outro tópico que eu coloquei também, que eu estou repetindo aqui da semana passada, a natureza nos diz que existe um Deus. A revelação nos diz que esse Deus é trino. E a gente puxa, por exemplo, da revelação especial, do nosso texto bíblico, da palavra de Deus. E como é que fica no caso da teologia natural? Aliás, como é que fica a nossa visão quando a gente coloca essa questão de um Deus trino? Tá? Foi isso que a gente trabalhou na semana passada, justamente respondendo essa pergunta. Resumindo ainda mais, o que mais a gente viu foi um certo caminho entre o deísmo, D de dado, teísmo, T de tatu, e o trinitarianismo. Qual que é a diferença de tudo isso, por exemplo, em questão para efeitos da natureza, ou da nossa visão da natureza, né? Então, relembrando então o que a gente trabalhou, a gente sabe que do D de dado, deísmo, Deus criou todas as coisas. Criou todas as coisas, tchau, benção, foi embora e deixou a coisa rolar. Esse é o D de dado, deísmo. No T de tatu, teísmo, a gente tem que Deus criou tudo e continua direcionando tudo por meio da sua providência. Esse é o T de tatu, teísmo. E aí, dá para se observar que do deísmo para o teísmo tem uma certa abrangência maior. Né? No deísmo, Deus só cria e deixa a coisa rolar. No teísmo, Deus cria e sustenta tudo isso. E no trinitarianismo, vamos colocar assim, Deus criou tudo e continua a direcioná-lo por meio da sua providência.
e mais, ou seja, a mesma coisa dos dois anteriores, mas com um passo além. Guia os intérpretes nos dois livros. Quais são esses dois livros? É aquela velha analogia que a gente conhece bastante da questão dos dois livros de Deus. Né? A gente trabalha bastante com isso dentro aqui da BC2. É a questão do conhecimento natural, ou o livro da natureza, e o conhecimento divino, ou o conhecimento da revelação especial, da palavra de Deus, onde o intérprete, nesse caso da revelação especial, é a iluminação do Espírito Santo, e no caso da revelação natural, vamos colocar assim, seria o conhecimento natural. Tá? Aliás, revelação geral, não é revelação natural. Acaba sendo revelação geral também, tá? Mas aí é a revelação geral, esse é o termo correto. Aí agora, adentrando justamente no assunto de hoje, especificamente, que são, para quem tem o livro do McCrafe, O Ajuste Fino do Universo, nesse capítulo viu que eu fui quase no final e ficou faltando, vamos dizer assim, 2 pontos. Na realidade, eu dividi ali para abrir um pouquinho mais de discussão justamente nesse ponto que nós vamos adentrar agora. Tá? Os 2 pontos que faltaram, vamos colocar assim, na semana passada, é a questão da imagem de Deus, ou a Imago Dei, como muita gente conhece, e a questão da salvação, ou da economia da salvação. É isso que nós vamos tratar hoje. E na questão da Imago Dei, tem um negócio muito interessante. Eu puxei aqui alguns detalhes do que o McCrafe coloca no livro, tá? Mas eu queria fazer uma discussão justamente além do que ele coloca aqui, tá? Inclusive além até do que está nos slides. Tá? A primeira coisa, assim, de forma geral, o que significa essa questão de Imago Dei, né? Bom, a interpretação que vários teólogos colocam ao longo da história da teologia inteira, e aí a gente tem a história praticamente da igreja que é incrustada com a história da teologia, a gente vê que essa expressão Imago Dei, ela é uma interpretação, ou ela é interpretada em questões soteriológicas e encarnacionais. Esse nome eu consegui escrever, mas é difícil de falar. Tá? E isso tem uma expressão numa forma ou num contexto trinitário. Ou seja, a gente tem essa questão de Imago Dei, ela vai indicar a questão da soteriologia, a questão da salvação, e a questão da encarnação de Deus. Claro que na hora que a gente fala de encarnação de Deus, do Jesus histórico, do Cristo encarnado, já cai quase que automaticamente na questão da Trindade. Tá? E aí o McCrafe ele cita, eu puxei aqui alguns, novamente o velho parênteses, eu não estou fazendo uma leitura comentada, e o que eu estou fazendo aqui é justamente pegando alguns pontos que o McCrafe coloca, comentando. Tem muita coisa que o McCrafe fala que eu não estou falando, tem muita coisa que eu estou falando que o McCrafe não fala, então meio que a gente faz um ajuste entre os dois livros, olha que legal, né? entre o livro que eu estou falando e o livro do McCrafe, tá? É mais ou menos isso aqui. Então, não substitui de forma alguma o que nós conversamos com o que o McCrafe escreve, os trabalhos deles e tudo mais, tá? Então, adquira o livro, está em português, tem lá na loja da BC2, no site cristãosnaciencia.org.br, lá vai lá em loja, procura o livro O Ajuste Fino do Universo, tá? E por causa desse lockdown que a gente está passando, mas você consegue adquirir esse livro tranquilamente, tá? Então, não deixe de ler o livro de forma alguma. Tá? E alguns pontos que o McCrafe coloca, ou alguns teólogos que ele cita, que justamente vai trabalhar com essa questão de Imago Dei, algumas definições, o primeiro deles que ele vai citar é justamente Filo. Filo ali é acho que vamos arredondar as contas aí, primeiro século mais ou menos, tá? E ele vai falar justamente essa questão da Imago Dei. Ela tem uma interpretação de uma forma progressiva como designando a racionalidade humana, especialmente sua capacidade de discernir o divino e o transcendente no mundo. Em outras palavras, é o seguinte, para Filo, a Imago Dei seria essa, vamos dizer assim, essa capacidade ou essa racionalidade da gente poder, entre aspas, ver o transcendente dentro do nosso mundo. Seria o que a gente já trabalhou lá em teologia científica,
seria a gente ter a realidade como um todo e a gente tem as várias camadas, a gente poder discernir essas camadas e ver que tem algumas camadas ali que não são camadas, vamos dizer assim, físicas, e sim são transcendentes. Seria mais ou menos essa ideia que Philo está colocando, que é essa capacidade que a Imago Dei dá para o ser humano, ou seja, de fazer justamente esse discernimento, ou de poder ver o transcendente no meio físico, que ele vai, vamos dizer assim, discernir ou conseguir separar, falando, isso aqui não é físico, isso aqui é transcendente. Seria mais ou menos essa ideia, tá? A grosso modo. Claro, aqui eu não estou entrando em detalhes, nem fui atrás das obras de Philo, tá? Eu simplesmente peguei o que o McGrath colocou. Philo tem uma obra gigantesca. Atanásio, que é um outro pai da igreja, né, ele vai colocar, vamos dizer assim, em outros termos, a questão da Imago Dei, mais ou menos o seguinte, ó, o Logos trouxe a existência de tudo. Em tudo que há impressão e a capacidade humana de raciocinar de acordo com essa, vamos dizer assim, com essa criação ou com essa existência do tudo. Em outras palavras, seria mais ou menos o seguinte, Atanásio está colocando mais ou menos o seguinte, olha, já que o Logos trouxe a existência, o Logos a gente consegue identificar perfeitamente lá no clássico texto de João, capítulo 1, no primeiro versículo lá do Evangelho de João mesmo, primeiro versículo lá, a gente já consegue identificar quem é esse Logos, ou como que ele agiu melhor, como que Deus agiu justamente para a questão de trazer a criação ou trazer a existência, e a gente bate com outros textos do Novo Testamento dizendo que tudo que existe foi trago à existência por meio dele e para ele, ou seja, desse Logos, né? Então a gente consegue meio que amarrar as linhas onde é que está esse Logos. Então, já que o Logos trouxe a existência de todas as coisas, então a capacidade humana está impressa, ou o Logos colocou dentro do ser humano essa capacidade de poder raciocinar dentro da criação ou dentro dessa existência toda, tá? Agora observe um detalhe, depois eu quero levantar essa discussão, claro que aqui a gente não vai trabalhar com Imago Dei, inclusive, um outro parênteses, tá, eu e a professora Tamires, aqui, daqui de Brasília, a gente está estudando esse assunto sobre Imago Dei, e a gente está tentando aí produzir um texto, né, um artigo, alguma coisa do tipo, onde a gente faz uma revisão e, bom, talvez até coloque mais um modelo do que seria a Imago Dei, tá? Mas mais para frente eu vou mencionar isso, eu vou jogar algumas questões justamente para vocês imaginarem, tá? E aqui a gente não vai discutir sobre Imago Dei, eu só quero abrir uma discussão um pouquinho maior. Mas observe que tanto Philo quanto Atanásio, até agora, está justamente trabalhando com a ideia de que a Imago Dei é essa capacidade de raciocinar, é uma capacidade de raciocínio. E vai mais do que uma mera interpretação, vamos colocar assim, do mundo físico, igual, por exemplo, outros animais têm uma certa mentalidade de poder discernir as coisas, de ter, por exemplo, igual a gente conhece que alguns primatas, alguns tipos, eu não sei termos de biologia, tá? Então eu vou chamar tudo de macaco, tá? Tem alguns tipos de macacos, vamos colocar assim, que eles conseguem construir ferramentas. Teve um que eu achei bem interessante, que ele estava meio que quase produzindo fogo, né? Tentando ali rabiscar ali algumas coisas ali no meio do mato para produzir fogo. Eu não lembro agora se ele chegou a produzir. Mas, por exemplo, animais para produzir ferramentas, né, as suas próprias ferramentas, no caso desses macacos, de fazer proteção da sua tribo, vamos colocar assim, ou do seu clã, né? Então tem uma certa, vamos dizer assim, interpretação do mundo ali que esses primatas, e mamíferos também, acaba fazendo. Mas aqui é um pouquinho diferente o que Philo e Atanásio querem dizer, que é uma questão de raciocínio que vai um pouco mais além do que só essa interpretação do mundo, tá? Daqui a pouco eu vou abrir essa discussão, vocês vão entender aonde é que eu quero chegar. Então observe, Philo e Atanásio está falando de raciocínio, racionalidade, de ver padrão no mundo físico e poder fazer esses ajustes, tá? Philo e Atanásio. Agora vamos para o Agostinho. Agostinho ele vai dizer assim, tem uma expressão que eu tirei lá do McGrath. A imagem do Criador deve ser encontrada na alma intelectual ou, novamente, racional
da humanidade. Tá? E aqui Agostinho ele acaba expandindo um pouquinho mais, pelo texto ali que o Maclef coloca, parece que ele expande um pouco mais essa ideia de racionalidade, tá? Essa questão de pensamento ou de raciocinar, e tem como se fosse algo até mais além do que só esse raciocínio, vamos dizer assim, mundano no sentido físico, e de um raciocínio só de identificar isso é transcendente ou não. Ele chega até, vamos colocar assim, a grosso modo, entender o transcendente, tá? Seria, a grosso modo, seria isso, tá? Bom, e aí, daqui a pouco, justamente depois desse ponto aqui, eu quero abrir essa discussão da Imago Dei. Mas quais são as implicações dessa questão da Imago Dei, seja lá qual ela for, ou qual definição que ela for, para a teologia natural trinitária, que é isso que nos interessa aqui nesse exato momento. Bom, aí puxa novamente do Atanásio, é a questão da percepção da harmonia da criação. Mesmo com a queda da humanidade, claro que tem a questão da queda, então a racionalidade não é, vamos dizer assim, ela não é isenta, não é imune à questão da queda que aconteceu. Mesmo com a queda, a humanidade retém uma capacidade dada por Deus de discernir o Criador na ordem criada. Ou seja, em outras palavras, mesmo tendo a questão da queda, o evento da queda e tudo mais, o ser humano está em pecado e tudo, a gente ainda continua com a imagem de Deus. Essa imagem não foi perdida, né? E aí, como Atanásio vamos dizer assim, definia, entre aspas, esse discernimento ou essa racionalidade de poder discernir o Criador na ordem criada ainda permanece. E isso não é tirado. E aqui veja que eu não estou diferenciando, nem Atanásio está diferenciando, do crente e do não crente, do que acredita em Deus e do que não acredita em Deus. É indiferente. Continua para os dois. A imagem de Deus ainda continua para as duas, entre aspas, classes de pessoas. Isso não é perdido. Para o ser humano que não acredita em Deus, o problema dele não é perdido, a imagem de Deus nele. E a capacidade que ele tem, vamos dizer assim, de discernir o Criador dentro dessa ordem, dessa organização toda que nós temos no mundo físico, não é perdido. Essa capacidade ainda continua, ainda se mantém, mesmo com o pecado. Tá? Não é tirado isso dele, mesmo com a questão do pecado. E aí o Maclef vai abrir uma outra discussão, que é justamente na questão da inteligibilidade. É fácil de escrever, mas é difícil de falar. Inteligibilidade, ou seja, da forma como a gente entende ou a gente percebe o mundo de uma forma geral. E aí eu acrescentei alguns pontos que essa inteligibilidade, da gente entender, da gente poder visualizar o mundo real, o mundo físico, é justamente na questão dos padrões que eles têm. E aí, para isso, a gente tem milhares de ferramentas para isso. Por exemplo, as clássicas teorias científicas, né, que é o que eu tinha colocado aqui. Então, a gente consegue trabalhar com teorias científicas, leis e tudo mais, porque as coisas funcionam, tem padrões. E aí volta numa discussão que a gente já teve, a gente observa que desde o início do universo até hoje, as coisas continuam, as leis físicas continuam funcionando e nenhuma é quebrada, ou seja, elas não são temporais, elas ficam mudando de tempo em tempo. Não tem isso. Elas continuam se mantendo como elas são desde que o universo nasceu. É claro que para nós aqui que nós estamos pesquisando e tudo mais, vai ser alterado porque, aliás, não é que a lei vai ser alterada, a gente vai descobrir as leis e a nossa percepção através de experimentos, de matemática e tudo mais, vai sendo alterada ao longo do tempo, mas a lei não foi modificada. Pega, por exemplo, a questão das leis de Newton, né? Você pega as leis de Newton, da mecânica newtoniana, funcionou, vamos colocar nesses termos, funcionou perfeitamente do século XVII até praticamente o início do século XX, finalzinho do século XIX.
funcionou perfeitamente. Aí teve um camarada que começou a estudar lá as leis de Newton e falou, olha, esse negócio aqui não funciona pelo eletromagnetismo não, porque deve aparecer uma força contrária e ela não está aparecendo. E a terceira lei de Newton está sendo violada aqui, peraí, o que está acontecendo aqui? Aí quando o cara foi corrigir lá, vamos dizer assim, esse fenômeno que não estava abarcado pela mecânica newtoniana com a terceira lei de Newton, o cara simplesmente fez a relatividade especial. Então a relatividade especial justamente vem dessa falta de entendimento falta de entendimento de uma coisa um pouco mais geral, um pouco mais abrangente da natureza. Então, mas quer dizer então que teve mudança? Não, a terceira lei de Newton nunca funcionou para altas velocidades no eletromagnetismo desde que o universo é o universo. O problema é que a gente só foi descobrir isso no início do século XX. Tá? E aí vem toda a relatividade especial. Tá? Então, assim, a descoberta dessas teorias é por nossa conta. A modificação dessas leis não tem durante a história do universo. A gente vai descobrir ou não o funcionamento, esse é um problema nosso, não do universo em si. Tá? Então a gente tem essa inteligibilidade de observar o mundo e tudo, os padrões, a questão da matemática, que tem aquela velha discussão se a matemática é inventada ou descoberta, né? Então sai tudo justamente dessa questão dessa padronização que a gente observa no universo. Antes de passar então para o próximo tópico, que é a questão da economia da salvação, eu só queria abrir uma discussãozinha, um parênteses a mais sobre essa questão da Imago Dei. Observe que o que a gente comentou até agora é que a Imago Dei aqui, nesses casos, está sempre falando ou está sempre amarrado com a questão de racionalidade, de raciocínio, de você poder vamos colocar assim em outros termos, de colocar numa balança de prato, de um lado você coloca, vamos dizer assim, o universo e do outro lado a forma de você observar esse universo. Aí você tem essa balança que meio que vai pendendo às vezes para um lado e às vezes pendendo para o outro. E na realidade a gente faz uma conexão entre a nossa mentalidade, a nossa racionalidade e a capacidade da gente, não do universo, da gente poder observar os padrões no universo em si. Imago Dei, então, a grosso modo, seria essa capacidade da gente poder fazer essa racionalização, ou da gente entender esses padrões no universo, e aí, como dizia Philo, a gente poder até fazer um discernimento da questão transcendente. Beleza, isso foi o que a gente viu, isso é o que acontece, vamos dizer aqui, nesses casos. Tá? McGrath não levanta essa discussão, eu estou levantando por minha conta e risco mesmo, mas agora vamos pensar o seguinte, vamos expandir um pouco mais essa definição de Imago Dei. Se você pegar lá no texto onde menciona sobre essa questão da imagem de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, você vai ver que lá Deus ele vai dizer mais ou menos o seguinte, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E lá no texto em hebraico está justamente essas duas expressões, por isso que foram traduzidas em português como duas expressões, mas na realidade ali parece que, ao que tudo indica no texto hebraico, parece que é mais um jogo de palavras dentro ali da escrita poética do texto ali onde está a gente. Não vamos entrar nessa discussão agora, tá? Então seria mais ou menos isso, tá? O que significa essa questão da imagem e semelhança, que é o que está no texto? Se a gente for observar ali, como alguns podem pensar, ali não está dizendo que é imagem e semelhança no sentido de aparência física. A começar, qual que é a aparência de Deus? Não tem aparência. Deus ele não é um ser, vamos colocar assim, ele não é um ser do tipo físico, que tem uma forma. A gente coloca formas ou algum padrão, como a gente está trabalhando aqui, em coisas físicas, né? Seja lá o que for, mesmo que seja algo com a viscosidade, seja lá do jeito que for, tá? Então não é por aparência física, né? Então a gente vê outros textos, por exemplo, em Salmo tem bastante isso, em vários salmos tem a questão de comparativo de Deus com os outros deuses ou com os ídolos, né? Ídolos ali no sentido dos outros deuses que as outras nações adoravam.
ele meio que fazia um comparativo de, por exemplo, os deuses têm boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem braços, tem pernas, mas não anda, mas o nosso Deus é um Deus de ação e tudo, meio que fazendo um comparativo. Então, é claro que, em resumo, a imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não está relacionada a nada do tipo físico ou do tipo de aparência. Não é nada disso que o texto está colocando. Tá, então essa é a primeira informação. A segunda informação que a gente tem que tirar, no caso do texto bíblico ali, é que, igual eu mencionei aqui, o ser humano não perde a imagem de Deus depois da queda. Tá? Então você tem um evento da queda, o ser humano caiu e tudo, e isso foi passado para toda a humanidade, mas a imagem não foi perdida. Tá? Você tem ali um arranhado, a imagem de Deus no ser humano ela é manchada com isso. Tá? Segunda informação. Tá, e o que a gente pode concluir de tudo isso? Bom, o ser humano não perde a imagem e a imagem não está relacionada com a questão da aparência física. O que a gente pode colocar então? Bom, vamos fazer igual o Macref colocou, a questão da racionalidade, poder perceber e tudo mais. Tem alguns até que colocam inteligência, raciocínio e por aí vai. Mas agora vamos comparar o seguinte, vamos nos comparar com os outros animais. Por exemplo, os outros primatas. No caso dos macacos, que eu acabei mencionando aqui. Os macacos não teriam um raciocínio, ou não teriam uma forma de pensar. Você pega outros animais, por exemplo, que tem algo meio que parecido com os macacos, né? Então, por exemplo, você pega os golfinhos que tem até alguma coisa do tipo de linguagem. Então, peraí, será que a imagem de Deus não está relacionada à capacidade de pensar? Então, tem esse caso dos golfinhos, que também, entre aspas, vamos dizer assim, que pensam. Macacos, que tem toda essa estrutura, vamos dizer assim, entre aspas, social, ou macacal, tem toda essa estrutura social. Mas pega, por exemplo, os cachorros, ou seja, que a gente está meio que relacionando a questão de raciocínio, de inteligência e um pouco mais de, vamos colocar assim, uma capacidade de poder ter um processamento mental. Agora você pega, por exemplo, no caso dos cachorros, os cachorros, os domésticos e tudo mais. Eu tenho uma cadelinha pequenininha aqui em casa, a gente já tem ela há alguns anos, e ela, quando era bem novinha, ela meio que sonhava. Né? Então ela ficava dormindo ali e tudo mais, no cantinho dela, e aí de tempos em tempos ali, quando ela estava dormindo, né, algumas noites eu reparava, ela estava ali meio com as patinhas, com as quatro patinhas assim, meio que rodando como se estivesse correndo. Né? Por várias vezes ela latia, dava uns latidozinhos e tudo mais, e outros grunhidos e tudo, que continuava dormindo, não acordava. Ou seja, parece que ela tem uma certa capacidade, ou tem algum processamento mental, meio que quase que o equivalente nosso a sonhos. Eu não sei, eu não conheço nenhum estudo relacionado à questão de sonhos de animais, ou sonhos de cachorro e tudo. Então, ou seja, outros animais têm esse mesmo processamento. Volta novamente aos macacos, que é o que geneticamente está mais perto da gente, então eles têm uma capacidade de discernir alguns objetos, transcendente, não dá para a gente colocar ainda se eles têm essa questão de transcendência ou de perceber o transcendente. Mas aí agora a gente volta, por exemplo, na nossa linhagem do Homo sapiens, pega os Neandertais, está mais perto da gente, a gente tem mistura de genética de Neandertal, ou pega os Homo sapiens mais antigos, e a gente vê que, por exemplo, tem vários, e eu já citei aqui, tem vários sepultamentos de, entre aspas, seres humanos arcaicos, que parece que tem uma ideia de um transcendente. Porque, assim, tem o que foi enterrado, vamos colocar assim, a gente encontrou fósseis disso, né? Tem uma pessoa que foi enterrada, tem até crianças e tudo, e que ali ela está numa posição, por exemplo, no caso de algumas pessoas ou de algumas crianças que estão em posição fetal, meio que quase que dormindo, e tem alguma coisa que está apoiando ela. Tem pessoas, adultos, vamos colocar assim, que está ao redor dele, tem ferramentas, tem colares que eles faziam, tem como se fossem as suas armas, vamos colocar assim, que foi enterrado junto com esses seres humanos arcaicos.
A gente não consegue ter uma ideia, vamos dizer assim, muito exata do que aquelas pessoas pensavam, porque a gente só tem fósseis de 100 mil anos, né? Mas a gente vê que eles tinham alguma ideia de, meio que, várias interpretações que a gente pode fazer. Aquele cara que morreu, ele está voltando novamente para o seu ventre, porque é assim que as pessoas nascem. Ou assim que as pessoas ficavam dentro da barriga das suas mães, essa posição fetal. Tem uma ideia de, talvez eles vão voltar, ou eles estão indo para um outro lugar, né? Então, essas questões a gente acaba levantando isso e parece que dá uma ideia de transcendente que esses primeiros hominíneos tinham, ou esses primeiros seres humanos arcaicos tinham. E aí você pega, por exemplo, as pinturas rupestres, tá cheio de pintura rupestre de 42 mil anos para cá, tá em caverna de todo lado. Pega aquele livro A Penúltima Curiosidade do Briggs e esqueci o nome do outro cara, eu sempre esqueço o nome dele. Eles fazem vários relatos de milhares de tipos de escavações, de cavernas, onde tem várias pinturas rupestres. Né? Pinturas rupestres de diversos tipos. Então você tem ali como se fosse uma pessoa com a cabeça de um bicho, né, de um animal e tudo mais, meio que uma mistura, mas a gente nunca teve, pelo menos a gente não tem registro fóssil disso, nenhuma pessoa ou um ser com corpo de pessoa e cabeça de bicho. Ou seja, parece que tem uma ideia de uma certa mistura aí, a gente vê isso nas culturas mais recentes, de 8, 10 mil anos para cá, onde tinha essa questão de religião e tudo. Tô trabalhando. Posso beber uma? Vai, toma. Onde a gente tem vamos dizer assim, essas religiões, e nessas religiões a gente tem sempre alguns deuses de diversos tipos. Pega, por exemplo, no caso dos egípcios, né? Dos egípcios a gente tem vários misturas de animais e pessoas que são os deuses ou são as divindades, né? Então, assim, de novo, parece que tem uma certa ideia de transcendente. Tá, e a imagem de Deus entra onde nisso? A própria palavra coloca que a imagem de Deus foi dada aos seres humanos, não aos outros tipos de animais. Então a gente sabe que animais não têm imagem de Deus, tá? Essa capacidade de raciocínio e tudo mais parece uma certa semelhança com os outros animais, ou tem uma certa semelhança. Será que não é por causa da linguagem? A gente tem uma linguagem, e aí na origem dos idiomas, que não tem nada a ver com Torre de Babel, tá? Torre de Babel é outro assunto, é outra história, tá? Então aquilo lá não é uma história de fatos históricos, tá? Então aquilo é um poema dos mais belos escritos no nosso texto bíblico, tá? É um poema belíssimo, o capítulo 11 ali de Gênesis, tá? Então, será que não tem a ver com a linguagem? Questão de fala, capacidade de falar, de se expressar, de ter uma estrutura, mesmo que vocal, ou mesmo que escrita, ou desenhada, pintada, será que tem a ver justamente com relação a isso? Aí, novamente, tem alguns outros experimentos feitos com macacos que parece que indicar que eles têm essa capacidade de pintura, ou de fazer algum tipo de pintura. A questão de linguagem e tudo, a gente tem outros animais que têm algum tipo de comunicação. Então isso não é inerente apenas ao ser humano. Os outros animais também têm, parece que também tem essa questão de linguagem ou de comunicação. Tá, aí a imagem de Deus vai ser o quê, então, no final das contas, né? O que a gente pode colocar como imagem de Deus? Né? Veja, eu não estou respondendo nenhuma questão, eu estou colocando mais questões. Tá? Eu estou simplesmente colocando assim, racionalidade, inteligência e tudo, e eu estou colocando dificuldades justamente nesses pontos de se bater o martelo do que é a imagem de Deus. Veja que a discussão é bastante ampla, tem muitos detalhes que a gente pode trabalhar com relação a isso. E mais do que isso, veja só, a questão da própria inteligência artificial que aprende com o ser humano, a machine learning e tudo mais, que tem, mesmo que, vamos dizer assim, na situação mais pessimista que você coloque,
eles são ainda muito primitivos com relação à questão da aprendizagem. Pois é, mas estão aprendendo, estão começando. Então a imagem de Deus tem alguma coisa a ver com essa questão de aprendizagem? Então, é mais um ponto que a gente coloca, tá? Então essa discussão de Imago Dei, de imagem de Deus, é bastante ampla. Tá? Claro que aqui eu trouxe aqui justamente os pontos que a gente precisa colocar, ou que a gente precisa destacar, que é para a gente poder trabalhar com teologia natural trinitária, que é a questão de racionalidade e tudo mais, que tá intrínseco no ser humano, sim. Se outros animais vão ter essa capacidade no futuro ou não, é outra história, mas está intrínseco no ser humano, ele vê essa padronização e, mais do que isso, trabalhar com esse tipo de padrões. Tem um memezinho que é muito interessante, eu acho ele muito legal. São duas figurinhas onde tem um cara que está falando, o ser humano é superior a todos os animais, ele consegue compor óperas, tocar piano igual os outros músicos clássicos, e trabalhar com instrumentos igual Mozart, Beethoven e tudo mais, e a gente consegue fazer pinturas, então o ser humano é superior a isso. Aí a próxima figurinha é, você sabe tocar piano? Você sabe pintar um quadro tão bem quanto Salvador Dalí ou qualquer outro pintor? Você sabe tocar um violino como qualquer outro Beethoven ou Mozart? Então é mais ou menos é mais ou menos justamente essa questão da piada, né? O ser humano é superior, mas você consegue fazer isso? Então, mas por enquanto, tirando essa brincadeira, a gente tem essa capacidade de percepção no mundo e no transcendente que o ser humano, que os outros animais tenha ou não tenha outra história, talvez tenha, talvez não tenha, ou a Imago Dei não é só a questão de racionalidade, ela pode ser um conjunto maior de mais coisas. Tá? Então ela pode ser a questão de racionalidade, de discernir o transcendente, de poder saber ou de poder ter uma ideia do que seria o transcendente e poder até trabalhar com isso, mas poder ver o padrão no mundo e por aí vai. Tá? Então a Imago Dei pode ser, não sei, eu estou colocando mais uma interrogação, toda essa soma de elementos. Tá? Bom, e aí continuando então, no último ponto, talvez essa reunião nossa seja até um pouquinho mais curtinha não, já foi 40 minutos, mas o último ponto que o McClellan vai trabalhar, que é justamente a questão da economia da salvação. O que significa economia da salvação? Bom, ele vai puxar justamente da definição que Irineu de Lyon, ou de Leão, né, colocava. Né? Irineu é um outro pai da igreja, né, lá dos primeiros séculos, tá? Importantíssimo em diversos momentos de desenvolvimento da teologia. Né? Então, o Irineu vai colocar mais ou menos assim, a grosso modo, toda a história do mundo, e eu estou colocando o mundo de forma geral, desde a criação, passando para os nossos dias, até a consumação, até o fim de tudo isso, foi obra e é obra do mesmo Deus uno e trino. É um Deus único e é um Deus trino. Tá? Então, a ideia de economia de salvação é justamente isso. Olha, é tudo obra de Deus, desde o início até hoje e até depois de hoje, ou até o fim dos tempos. Tá? É mais ou menos essa ideia. E aí vamos voltar, o McClellan faz essa volta, na questão, justamente dessa questão da economia da salvação, porque está envolto também a questão da atuação de Deus na natureza. Porque veja que, igual o Irineu dizia, que desde o início dos tempos até o fim dos tempos, tudo é obra de Deus. E se é tudo obra de Deus, e é tudo obra de Deus, de um Deus uno e trino, tem aquela ideia, como a gente mencionou, de um Deus que criou todas as coisas, sustém todas as coisas e ainda continua trabalhando em todas as coisas, inclusive aos intérpretes dos dois livros, que é a ideia do trinitarianismo. Tá? Então, voltando novamente à questão do deísmo, para esse contexto, deísmo, então, como a gente viu, Deus criou todas as coisas, dotou a natureza com capacidade de se desenvolver e de funcionar sem intervenção divina. Essa é a ideia do deísmo. E aí o McClellan traz uma discussão que fala, olha, isso aqui não funciona.
não vai funcionar para essa ideia de economia de salvação, porque não tem intervenção divina. E nós temos parafraseando Schaeffer, um Deus que intervém. Tá? E aí tem um outro movimento que, vamos dizer assim, teve bastante força, e até hoje ainda tem, praticamente, que é a questão do darwinismo. Tá? Só um parênteses, em muitos livros de biologia que vocês lêem, inclusive tem um livro de biologia muito bom, chamado Evolução. Deixa eu lembrar o nome do cara. Eu não lembro agora o nome dele, eu tenho ele eletrônico. Eu só tenho ele eletrônico, não tenho ele em mãos. Mas eu vou recomendar ele na quinta-feira, tá? Na quinta-feira eu vou fazer a recomendação justamente desse livro. E aí eu coloco os dados dele direitinho. É um livro que está em português, terceira edição, da capa preta, chamado Evolução. É o melhor livro que se tem hoje em dia, recomendação dos meus amigos biólogos, sobre a questão da teoria da parte de evolução, teoria da evolução, tá? E lá nesse livro ele sempre acaba fazendo, como em diversos outros livros de biologia, acaba fazendo uma troca de palavras, ou intercâmbio de palavras, entre a questão de darwinismo, iotosismo, evolucionismo e por aí vai. Tá? Eu não gosto de usar essas expressões justamente para separar o que é ideologia, ou seja, aquilo que utiliza a teoria da evolução para eu defender algum tipo de ideia, e o que é a teoria da evolução, que é uma teoria científica. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Eu faço essa diferenciação, McGrath também coloca isso. Darwinismo, então, é um tipo de ideologia onde eu pego a teoria da evolução e construo uma ideia em cima disso. Tá? E aqui eu estou justamente fazendo essa diferenciação para não confundir teoria da evolução com darwinismo, ou com o uso da teoria da evolução para defender qualquer outro tipo de atrocidade, como foi o caso do século XX e por aí vai. Tá? Então a gente tem, no caso do darwinismo, a ideia de, vamos dizer assim, das coisas funcionarem sem a necessidade de um design, tá? Sem a necessidade, por exemplo, da gente de ter alguém que projetou todas essas coisas. Tá? Essa é a ideia do darwinismo. E isso tem raiz onde? Isso tem raiz, infelizmente, lá na Natural Theology, do William Paley, tá? Daquele livro lá do início do século XIX, de 1803, 4, por ali. Tá? O William Paley, ele, como eu já mencionei aqui, ele trabalhou com esse livro, né? Foi uma das obras que ele trabalhou, onde ele fala a questão do design, do relojoeiro e tudo mais, né? E aí acabou que descambando para um outro lado, principalmente depois da publicação da Teoria das Espécies de Darwin, em 1859, se não me engano, e outras discussões que tiveram depois, justamente da gente ter a teoria da evolução, principalmente no século XX, isso é mais forte, com a questão da teoria da evolução evoluir bastante. A teoria da evolução evoluir, olha que legal. A descoberta da genética, do DNA e por aí vai, como é que dá todos esses processos. A gente viu, olha, se a gente tem a vida aqui com esses... E aí tem diversos experimentos muito interessantes que não provaram não provaram a origem da vida, mas deu alguns insights de como que a origem da vida de como a vida pode ter se originado, né? A gente olha para aquilo lá tudo mais, bom, é que não precisa muito de design, né? Então a gente meio que deixa isso de lado, principalmente o darwinismo. E aí o McGrath, ele vai, de uma forma bastante natural, né, ele vai rechaçar essa ideia do darwinismo dentro dessa questão da economia da salvação. Tá? E aí, novamente, a gente tem a questão, ficou no slide, agora que eu observei, o último item ficou repetido, tá? Eu não vou corrigir, eu vou deixar lá com o erro mesmo, mas depois você se corrige, que depois de darwinismo sem necessidade de design, Paley, o próximo ponto está repetido do slide anterior, tá? Então, com tudo isso, a gente tem, vamos resumir por fim, aonde é que vai entrar essa questão da economia da salvação para a teologia natural trinitária, que é isso que nos interessa. E aí vem o último slide. Uma economia da salvação
trinitária, e aí o Maclef está juntando os termos aí, a lá vão ter, afirma que Deus criou todas as coisas boas, não é isso que está lá no texto em Gênesis capítulo 1? Deus criou todas as coisas e viu que isso era bom, criou uma outra coisinha e viu que isso era bom, e mais outras coisas e viu que isso era bom. Exatamente. Então, a economia da salvação trinitária afirma que Deus criou todas as coisas boas e que um dia elas serão restauradas à bondade. Mas pera, são boas e vai ser restaurada à bondade? Sim, porque tem um evento da queda nesse meio tempo. Enquanto isso, ou seja, enquanto não é restaurado todas as coisas, e aí a gente vê diversos textos bíblicos justamente falando que a natureza geme, ou ela espera, ela aguarda esse restabelecimento, bem, enquanto isso não acontece, o bem e mal coexistem no mundo. Vai ser natural. Igual aquela questão que nós temos lá do joio e do trigo, análoga do joio e do trigo. A gente vai arrancar agora o joio. A gente arrancar o joio, acabou o trigo. A gente não tem colheita. A gente não tem trigo. Deixa a coisa crescer aí. No dia da colheita, como está lá na parábola, no dia da colheita a gente arranca tudo, separa o trigo de um lado, o que é joio a gente vai e toca fogo. Seria mais ou menos essa a ideia. Ou seja, a separação do bem e do mal vai ser justamente na consumação dos séculos. Em resumo, e aí tem mais discussão que o Maclef coloca justamente depois desse ponto aqui que eu não trouxe. Em resumo, uma teologia natural trinitária vai de encontro ou vai casar de uma forma perfeita com essa economia da salvação trinitária. Tá? Porque lá a gente vai observar que Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por Deus de uma forma boa. Só que veio o pecado, bagunçou o coreto todo, mas não tem problema. No final vai ser tudo restabelecido novamente. Tá? E vai ter esse restabelecimento, que é isso que a economia da salvação trinitária coloca, e aí agora puxando na teologia natural trinitária, ou nesse ajuste todo que nós temos do universo, a gente vai ver que no final das contas tudo vai ser restabelecido novamente. Tá? Bom, esse era o material que eu tinha preparado. Tá? No final desses slides tem a bibliografia que eu utilizei, que é justamente esse livro, então tem uma bibliografia completa ali, todos os detalhes desse livro que eu estou utilizando, que é o Ajuste Fino do Universo, em busca de Deus na ciência e na teologia. Então você pode adquirir esse livro, por favor, adquira e leia. É um livro muito bom, tá? É um livro que tem que ter na mão para a gente poder entender esses detalhes, tá? E aí no final tem os meus contatos, tem o meu e-mail, o Instagram, que é o que vocês estão visualizando aqui, mas quem está vendo pelo YouTube tem meu Instagram lá também. Podem mandar perguntas, sempre mandem perguntas. Se vocês, inclusive, acabei um pouquinho mais cedo, mas se vocês tiverem alguma questão, pode mandar aí, a gente responde agora, ou manda em algum post, um direct, qualquer coisa, e em uma outra reunião a gente vai e responde a questão. Seja pergunta simples, fácil. Se tiver resposta, pode ter certeza que eu vou pesquisar e vou trazer, tá? Obviamente eu não sei de todas as questões, tá? Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês. Na próxima quinta-feira, na quinta-feira agora, a gente vai ter mais uma reunião que nós vamos trabalhar nessa quinta-feira agora, sobre o argumento cosmológico, não o princípio cosmológico, tá? Como eu estava falando, o princípio cosmológico é lá da cosmologia, é o argumento cosmológico. Tá? O argumento cosmológico é um complemento, vamos dizer assim, do assunto que a gente estava trabalhando na quinta-feira passada. Na quinta-feira a gente viu alguns outros assuntos sobre a questão do princípio antrópico. Tá? E agora a gente vai ver o argumento cosmológico nessa quinta-feira, e na semana que vem a gente continua na terça-feira falando sobre o ajuste fino do universo, tá? No próximo capítulo que a gente vai trabalhar, e na quinta-feira da semana que vem eu vou tirar 2 quintas-feiras no mês de maio para a gente poder trabalhar, para quem não viu no início, justamente um pouquinho desse livro, Entendes o que Lês? Do Gordon Fee e Douglas Stuart, que a gente vai falar um pouquinho sobre literatura bíblica, gêneros literários e tudo mais, de uma forma bem panorâmica. Tá? É um livro muito bom da editora Vida Nova, tá? Esse aqui foi minha recomendação de hoje, que vocês podem adquirir, tem 300 páginas aproximadamente, que é um guia, vamos dizer assim, que a gente
é um pouquinho mais de 300 páginas, 320 páginas. É um guia que a gente tem que ter em mãos na hora de ler o texto bíblico, na hora de fazer exegese, fazer hermenêutica e tudo. E é mais ou menos isso que eu quero trazer, com um foco um pouquinho mais sobre a questão de algumas questões que foram levantadas aqui em outras discussões que a gente teve, sobre a questão do Apocalipse, a questão de leitura do texto de Gênesis, a questão da criação, bem superficial, né? A gente não vai adentrar no texto de Gênesis propriamente dito, um pouco de questão de parábolas, profecias, Apocalipse, tem um panorama sobre essa questão de uma boa tradução, na realidade, de ter uma exegese, uma hermenêutica, de uma forma bastante superficial, tá? É isso que eu quero trabalhar com vocês na semana que vem. Tá? Bom, então era isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver questões, mandem questões. Amanhã na parte da manhã, essa reunião que a gente já trabalhou já vai estar lá no canal no YouTube. Vocês podem ver aí na bio, vai ter o link lá vai ter o canal do YouTube, tem esses slides também que está dentro do Drive. Então vocês podem ter esses slides que eu trabalhei hoje, tá? Que amanhã vai estar no vídeo do YouTube. Muito obrigado para vocês que assistiram online, para você que está assistindo isso depois e para você que está ouvindo esse, talvez em formato de podcast. A minha ideia é transformar justamente essas próximas reuniões, incluindo essa, em formato de áudio apenas, só de podcast, para você poder ouvir enquanto trabalha, enquanto está em casa e por aí vai. Tá? A ideia é poder ampliar um pouco as ferramentas de você poder ter acesso a esse conteúdo. Tá? Muito obrigado e até a próxima.